Eu sempre me surpreendo quando vejo pessoas muito mais velhas a dizerem que eu não gosto de rap, mas eu gosto do Azagaia. O Azagaia foi fundamental na intervenção social e política, na luta contra as oligarquias e contra o sistema corrupto neste país. Finalmente responder as perguntas. Azagaia foi capaz de fazer política com um P maiúsculo, sem nunca ser um moço de recados, nem do governo, nem da oposição. Não é? Olha, você recebe camiseta, depois põe aqui no ombro. Outra coisa que eu acho que vale a pena homenagear nele é a maneira como ele concebia os seus videoclipes, não é? As suas canções transformadas em vídeo. Ao contrário dessa maioria dos cantores nossos, que têm sempre um cenário de uma casa de luxo, um menino cheio de cordões de ouro, com carros de luxo, casas de luxo, com uma dúzia de meninas rodopiando à sua volta, os vídeos do Azagaia eram verdadeiros, era o país verdadeiro que surgia, era um cenário que de facto era o mais respeitoso em relação à verdade deste país. Primeiro eles levaram e tu não fizeste nada, levaram teu vizinho e tu não fizeste nada, quando levarem a ti também ninguém para nada. Uma das coisas interessantes é esta, na corrente de pensamento a que eu me tenho ligado, a nossa ideia fundamental, por isso é que ele se casa muito bem com o rap, é que o colonialismo não acabou. Isto é chato dizer isto para uma pessoa que é oriundo de um país colonizador, que diz assim, pronto, a gente descolonizou, acabou o colonialismo e, portanto, não há mais colonialismo. Não é assim. Porque a gente sabe que o colonialismo tem muitas dimensões, o racismo, e continuou depois deles. E na América Latina muito mais, porque a independência não foi conquistada pelos indígenas ou pelos escravos, foi pelos descendentes dos portugueses e depois dos outros, não é? Se eu vou a Moçambique, se eu disser o colonialismo acabou, o colonialismo não acabou, continua. As pessoas olham para mim e dizem, o que é que este indivíduo quer dizer? Não, o colonialismo acabou porque eles, quem está hoje no poder, quem tem a política em Moçambique, foram escutar contra os portugueses. E, portanto, eu compreendo inteiramente que seja muito difícil para eles aceitar que o colonialismo continua, porque em grande parte é feito por eles. Agora, é preciso uma Azagaia. Então, o Azagaia, vou-vos ler um bocado do Azagaia. A última coisa do Azagaia, eu tenho realmente uma admiração por aquele homem extraordinário. É Cães de Raça. Que é para ele mostrar como é que o que acabou com a saída dos portugueses foi o colonialismo histórico, isto é, ocupação por um país estrangeiro. Agora, internamente, continua a haver muita exploração de tipo colonial dentro de Moçambique, como continua em Angola, como continua em Moçambique. Até ele diz assim, isto é Cães de Raça. A certa altura, Azagaia diz isto. Sou dono da terra, sem nunca ter mandado nela. Com os amigos quero paz, com os irmãos faço guerra. Por isso sou explorado na minha própria terra. Eu sou o único rico que vive na miséria. Vivo da pena que sentem de mim. Vivo da miséria. Enteado do mundo civilizado, filho da miséria, sonho para ver se acordo livre da miséria. Expulsei os colonos, mas nunca o colonialismo. Vi a merda, baixei a tampa e não puxei o autocolismo. Por isso é que a minha casa cheira mal. Preto explora preto, cheira a tempo colonial. Ele diz tudo o que eu não consigo dizer. Quer dizer, se eu quiser dizer isto em ciências sociais, sai mal. Mas por ele, está a ver. E se eu quiser explicar qual é a posição dos brancos, a grande medida portugueses, hoje em Moçambique, que muitas vezes se comportam como os antigos colonos, sem saber, porque eles todos são anticolonialistas, antirracistas, mas não escapam ao Azagaia. E o Azagaia diz a certa altura, não é? Eu sou branco, vivo nas casas da zona chique. Polana e Somerchild, na garagem estaciono um jeep. Não sou bantu, mas há séculos que sou VIP. Nas terras de Moçambique nasci ou sou daqui, ou das terras de Portugal. Colonialista de novo, pago o preço da cor, da minoria que educou uma sociedade pela cor. Luz verde no semáforo das raças. Em caso de acidente, não estou no hospital das massas. Branco bom patrão, na hora das graças. Fascista oportunista, na hora das desgraças. Isto diz tudo.
Não acha, Fúcia? Isto diz tudo, não é? Coisas que eu não poderia dizer de outra forma. Nem era capaz de ter credibilidade. Mas isto dito por ele ter credibilidade. Por isso também os políticos não gostam dele. Por isso o tentaram calar. Como tentaram calar, temos que ter essa honra também aos nossos rappers de Angola, que têm sofrido bastante, exatamente, muita repressão. O Luati Beirão tem preso, tudo isso, e há outros, não é? Portanto, isso também, esse ativismo político nas condições deles, é muito mais difícil, de alguma maneira, do que, por exemplo, até há pouco tempo no Brasil, e agora espero que volte, ou em Portugal. Professor universitário e presidente do Fundo Bibliográfico de Língua Portuguesa, Nathaniel Ngomane, escreveu: morreu um homem com H maiúsculo, porque representava todos os homens e mulheres desfavorecidos, os desgraçados, os miseráveis. E não era apenas um rapper, era um homem com H maiúsculo, povo no poder. Há também cantora de hip-hop, Ivete, que cantou ao lado de Azagaia várias vezes, dedicou o perfil no Facebook ao cantor e ainda publicou o seguinte: disseste o que deveria ter sido dito e fizeste o que deveria ser feito. Choramos a tua morte, mas celebramos a tua vida e obra com orgulho e honra. Lutaste um bom combate e deste voz aos sem voz. Tiraste goela afora às mentiras da verdade e gritaste por paz. Justiça para todos. Abrimos o programa de hoje a procurar compreender o alcance da mensagem e o pensamento do músico de intervenção social Azagaia, que morreu ontem em Maputo. Um dos maiores ícones deste tipo de música, o rap de intervenção social. Duas vozes juntam-se a nós na abertura do Noite Informativa para procurarmos compreender o pensamento e perceber como a sociedade pode imortalizar e valorizar o pensamento crítico em prol da igualdade social que era defendido pelo músico ou rapper Azagaia. Boaventura Sousa Santos, um sociólogo académico conceituado português que já reconheceu publicamente se render à escrita de Azagaia, junta-se a nós para procurar responder a esta pergunta. Mas também vai intervir e nos ajudar a responder a esta questão o diretor da Escola de Comunicação e Artes, uma instituição que forma comunicólogos e artistas, recordando que a escrita de Azagaia foi estudada por muitos académicos em Moçambique e fora de portas, com destaque para o Brasil. Começo a análise ou a compreensão do pensamento de Azagaia com Boaventura Sousa Santos. É ele a quem dou as boas-vindas ao Noite Informativa. Boa noite, professor. Bem-vindo e obrigado por aceder ao nosso convite. Já tinha feito este exercício de procurar compreender a escrita de Azagaia num vídeo que agora viralizou depois desta notícia da sua morte, quando interpretava a sua escrita sobre aquilo que podemos chamar de neocolonialismo na atualidade em Moçambique e nos países africanos. Mas por que linhas, na sua visão, a sociedade deve compreender a escrita deste tipo de artistas? Boa noite, muito obrigado por este convite, mais uma vez na STV, é um prazer enorme estar convosco. Bem, eu acho que fundamentalmente o Tomás Vieira Mário, o vosso comentador, começou hoje a falar da necessidade de respeitar a planta da casa e de não a sujeitar aos condicionalismos políticos do momento, e por planta da casa ele entendia a Constituição, que obviamente é um tema muito importante neste momento em Moçambique. Bem, o Azagaia pertence àquela geração dos anos 80 que viu a mudança da planta, quer dizer, que assistiu pelas conversas com os pais, pela experiência social, que a planta da casa, que era aquela planta do país que saiu do colonialismo português e que procurava uma sociedade libertada política, económica e socialmente, de alguma maneira essa planta foi sendo substituída por uma outra planta de cariz mais neoliberal, mais capitalista, com propensão a criar mais desigualdade social e, portanto, a criar muita frustração entre as camadas jovens que tinham essa memória, por vezes até dos pais, de uma sociedade mais igual, mais justa, mais equitativa, e a realidade com que se enfrentaram. Isso criou, obviamente, duas coisas. Por um lado, eu penso que o poder político, de alguma maneira, se distanciou dos jovens,
E quem é que falava em nome dos jovens? Não era propriamente a classe política, porque de alguma maneira se distanciou. Porém, não foi apenas em Moçambique, noutros países nós assistimos a mesmo. São estes grandes líderes sociais, artistas, jovens, que souberam interpretar as angústias, as ansiedades e as aspirações dos jovens. E o Azagaia foi um exemplo notável desse mentor, desse pedagogo, digamos, daquele momento e de tudo aquilo que se seguiu, para tentar mostrar que a sociedade podia ser melhor, os políticos podiam ser mais honestos, a sociedade podia ser mais equitativa, devia haver mais justiça social, e isso soube traduzi-lo, não na linguagem de um sociólogo profissional, digamos assim, hermético, digamos assim, mas, e foi isso que eu sempre admirei nele, era ser um sociólogo do chão, digamos assim, nascido da terra. Ele foi um verdadeiro sociólogo, sem desprimor nenhum para os sociólogos e sociólogas de Moçambique, com quem tenho trabalhado e que tenho grande admiração. Ele foi um homem que interpretou as ansiedades, foi um grande sociólogo crítico de Moçambique e, sobretudo, soube traduzi-lo em arte. Era um grande artista. Eu hoje devo-lhe dizer, António, que devido a esse vídeo, eu tenho recebido condolências dos vários países, porque sabiam a minha admiração pelo Azagaia, os grandes líderes, os grandes rappers do Brasil, nomeadamente o Emicida e o Gog, que são grandes amigos meus, como o Renan Inquérito e o Rafa. Todos eles choraram a morte do Azagaia. Muito bem, professor. Bem, é muito difícil que a gente tenha no Brasil, também recebi da Colômbia, também recebi do Equador, que gente que hoje possa chorar a morte de um político num país distante. Muito bem, professor Boaventura Sousa Santos. E que não falava, não escrevia em espanhol. Claro. Pois, nas mensagens de Azagaia percebe-se uma crítica direta a problemas políticos e sociais como o racismo, como a desigualdade social, como a continuação do colonialismo por outras formas, como a tendência de manutenção dos líderes africanos no poder, entre outros assuntos que eram abordados nas suas letras. Tratando-se de crítica direta, muitas vezes, por parte, principalmente dos fazedores de política, pode ser difícil compreender esta mensagem, mas pergunto-lhe agora, como a sociedade pode fazer melhor uso daquelas mensagens que eram transmitidas nas letras e o pensamento que se pode tirar das músicas deste homem, que hoje Moçambique e o mundo se despede? Eu acho que ele era um educador, quer dizer, eu penso que o que ele fez foi lutar para que a sociedade civil, os cidadãos, assumissem também o papel de não aceitarem como um dado, como uma fatalidade, que é hoje o que a gente vê, as instituições internacionais, o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, fazem uma série de imposições que os governos aceitam de alguma maneira passivamente, porque são postos na situação de não ter nenhuma alternativa. Isso criava uma grande revolta. E essa revolta é que está expressa exatamente nas letras maravilhosas do Azagaia. A questão que obviamente que não era apenas, era a questão, obviamente ele juntava muito a questão da injustiça social e económica com a questão da discriminação, que era a herança do colonialismo, obviamente. É um tema que nós tratamos muito na sociologia, é que nós chamamos o colonialismo interno. Isto estudou-se muito em vários países. Aliás, um grande líder africano, Kwame Nkrumah, que foi o primeiro presidente do Ghana, escreveu em 1965 um texto sobre um livro sobre o neocolonialismo. É que os colonizadores europeus foram embora, mas depois as lideranças políticas arrogaram-se muitas vezes a mesma lógica de poder, os mesmos privilégios, as mesmas desigualdades, com diferenças, obviamente, que impediram que realmente a sociedade pudesse sentir que estava efetivamente libertada do colonialismo. O colonialismo, de alguma maneira, continuou sob outras formas, quiçá não tão graves, quizás mais difíceis de identificar, mas não passavam despercebidas a um observador tão atento, tão acutilante como era o Azagaia. E é exatamente isso que ele diz em letras maravilhosas, olhando para os cuidados de saúde, a cor da pele, para como é que as pessoas são tratadas, etc. Ele nota que no cotidiano, na vida da sociedade, há racismo estrutural ainda, há colonialismo que ainda ficou com essa tara de um governo que não atende às necessidades do povo
e, portanto, ele era um educador, não era propriamente, obviamente, um político que pudesse diretamente transformar a sociedade política moçambicana, mas chamou a atenção para a necessidade de o fazerem. E isso foi a grande mensagem, e devo saudar o facto de que ele o pôde fazer com muitas críticas que lhe foram feitas, como sabe. Foi um homem que foi muitas vezes criticado. Obviamente também havia críticas dentro do mundo do rap, porque é um mundo obviamente muito diverso, mas era uma figura tutelar. E hoje também recebi, aliás, também muitas notícias de Angola, dos rappers de Angola, que também tentaram por vezes seguir o exemplo do Azagaia em Angola e tiveram ainda consequências realmente muito duras. Alguns até foram presos. É isto que eu tenho, que é a admiração por ele. Muito bem. A minha última pergunta nesta nossa conversa, e vemos que o rap ou as músicas de intervenção social de Azagaia foram temas de trabalhos científicos, de monografias de licenciatura, dissertações de mestrado em Moçambique, em outros países da lusofonia, no Brasil, inclusive em Portugal. Esta pergunta que eu coloco agora pode parecer banal, mas ela é importante. Por que estudar Azagaia? Sim, de forma breve. É uma excelente pergunta. Eu acho que ela é fundamentalmente porque se nós queremos entender Moçambique, qualquer sociólogo, cientista social que quer entender Moçambique tem que entender aquelas vozes que de alguma maneira a expressaram da melhor forma. Porque o Azagaia eu comparo, às vezes comparava um pouco o Azagaia quando via os vídeos, por exemplo, dele nas escolas, por exemplo, era uma espécie de um Paulo Freire, um artista Paulo Freire, rapper, de outra geração, mas que tinha essa qualidade da transparência da realidade. Estudar é fundamental para entender Moçambique e as angústias dos jovens, que são o futuro da nação. É fundamentalmente por isso. Muito bem. Muito obrigado, professor Boaventura Sousa Santos, por esta leitura à volta da mensagem do rapper Azagaia. Vou agora ao encontro de Eduardo Lixus, académico. Ele é diretor da Escola de Comunicação e Artes da Universidade Eduardo Mondlane. Bem-vindo ao Noite Informativa. Começo por este último ponto, Eduardo Lixus. Vemos que Azagaia é estudado na academia. A pergunta que coloco, somente para quem dirige uma instituição que estuda comunicação e artes, qual é a importância de estudar nomes como Azagaia e as mensagens que vinham nas suas letras? Muito boa noite, António. Muito boa noite aos telespectadores e é um grande prazer partilhar este momento com o professor Boaventura Sousa Santos. E tem sido também um sociólogo e quem a gente também tem estado a trabalhar e já trabalhamos em outros trabalhos, em outras atividades em tempos atrás. Eu acho que estudar o Azagaia, a importância acadêmica do Azagaia, aquilo que o professor já disse, que o Azagaia é um sociólogo, é um etnomusicólogo, é um filósofo, é um poeta, digamos assim, um político, digamos assim, por aquilo que ele expressa nas suas mensagens, a forma como ele analisa aquilo que é a nossa realidade social. Então, uma instituição como a nossa, como a universidade, tem mais do que nunca, mais do que, aliás, a sua função é justamente esta, perceber os fenómenos sociais a partir dos seus principais atores, que são os cidadãos, os músicos, todos aqueles que constituem a sociedade. Então, o facto de nós, como instituição, olharmos para o Azagaia como digamos, um instigador dos nossos projetos científicos, mostra a sua realidade, como já disse, repito, o professor já tinha dito, mostra isso no sentido de perceber o Azagaia em todas as suas dimensões. Portanto, aquilo que ele quer fazer, quer do ponto de vista da componente da criação artística, pensando a nossa componente das artes que temos aqui na Escola de Comunicação e Artes Universidade de Milano, quer dizer, ele vai trazer as outras nuances do processo de criação artística, falando precisamente no campo da música, mas também transporta uma outra valência do ponto de vista daquilo que é a comunicação, como é que ele comunica com as bases, como é que ele comunica com, digamos assim, os cidadãos ordinários, a população mais ordinária, né, como a gente diz aqui, portanto, falando de terra a terra, né? Então, a Azagaia vai buscar, através da sua criação, através
todo o arcabouço, toda a infraestrutura comunicacional que existe, que ele sempre utilizou nos seus espetáculos, para fazer passar esta informação, esta mensagem daquilo que se vive, né, neste país. Outros artistas, como o Eugênio Cavel, como muito bem foi bem interpretado, bem estudado pelo também sociólogo falecido Carlos Serra, quando falava acerca do musical O Malha Pepa, traz também este exercício. Portanto, são outras maneiras de olhar o país, né? Nestes casos, o Eugênio Cavel fala do musical, o Jeremias Monha também já fez a mesma abordagem, quer dizer, o Azagaia faz aqui uma linhagem vertical, de cima para baixo, olhando para a componente político, social, as injustiças, etc. Esta questão da relação colonial, né, colonizador, colonizado. Então ele vai buscar isto e para nós, como academia, é um elemento muito importante. Para dizer que a importância de uma pessoa como a Azagaia, portanto, de todas essas componentes das artes, da comunicação e da ciência de informação, é justamente isto, né? Trazermos e fortalecer o nosso conhecimento e entendimento sobre aquilo que acontece na nossa sociedade. Muito bem. Eduardo Lixux, a minha última pergunta assim, a Azagaia já era estudado na Escola de Comunicação e Artes, e eu vou adicionar esta pergunta a uma outra. Era uma figura amada por uns, criticada por outros. Como é que a academia pode ajudar a buscar o essencial do seu pensamento para colocá-lo ao serviço da sociedade e imortalizá-lo, que é a grande questão que se coloca em momentos como estes? Sim, eu acho que a questão essencial que nós podemos olhar e temos olhado para isto, nós sempre olhamos o Azagaia como um parceiro. O Azagaia era quase que um residente na ECA, né, para conversar com os alunos, etc. Porque nós vimos também e percebemos de que forma é que nós poderíamos articular com ele, respeitar o discurso que ele tinha. Como disse também o professor, é normal que exista, portanto, aqueles que gostam e os que não gostam, né? E já foi explicado por vários autores, o caso do Teodoro Adorno, por exemplo, que fala sobre a questão da indústria cultural, a indústria da música, e explica, portanto, a quem gosta de uma música por uma razão e outro gosta por outra. Uns porque se identifica porque é da mesma geração e há vários elementos que congregam para ele poder gostar desta música. Um aspecto que também foi mencionado ali, que pode concorrer com essa questão do amor e desamor, tem justamente a ideia de que toda aquela geração jovem, portanto, sentir-se o abandono. Em algum momento nas conversas que nós tínhamos, por exemplo, é que levantava-se esta ideia de que parece que a juventude foi deixada de parte, quer dizer, a juventude ficou sem pais, né, que os podiam olhar, pensar por si, etc. E depois parece que há uma certa coincidência ou não. Portanto, hoje em dia temos estes programas todos para os jovens, etc. Vamos criar projetos de emprego, etc. Tudo isto, penso que é uma ideia também de tentar ver até que ponto é que isso cria aqui digamos assim, uma interface com aquilo que são os desamores e os amores, porque no meio de tudo isso, nos seus silêncios, nos seus subconscientes, aqueles que têm direito, evidentemente, eu penso que em algum momento isso lhes mexe, pode não agirem de uma forma direta, mas acabam sempre havendo ações que podem ser conectadas. E depois, mesmo dentro da própria geração, aqui pode entender que, pronto, a música do Azagaia, pronto, é diretamente contra o sistema, quer dizer, e não vale a pena nós estarmos a andar com ela, porque não vai nos garantir, digamos, o sucesso. Não estou a falar desta ideia de que é música comercial, aquela que é considerada não comercial, mas também ao mesmo tempo não comercial no sentido de que vai contra o sistema, como é este caso, ou então porque, pronto, não é comercial porque, pronto, não vende, né? E há outros estilos que os produtores e outros elementos que fazem parte da cadeia da indústria cultural e criativa entendem que têm que ser priorizadas. Portanto, penso que há estas duas, há várias nuances aqui que nós poderíamos falar do ponto de vista do que é o desamor de um lado e o amor do outro. Muito bem. Enfim. Muito bem. Eduardo Lixux, muito obrigado pela sua presença aqui no Noite Informativa. Eduardo Lixux, que é académico, é diretor da Escola de Comunicação e Artes, é também etnomusicólogo, estudioso da área de música. Foram estes os instantes iniciais, então, que nós olhamos para o legado do rapper Azagaia.